Abençoados, você sabia que a graça gera filhos para a liberdade? Mas o sistema religioso gera filhos para a escravidão? Esse é o nosso tema de hoje. O título desse estudo é A Graça Gera Filhos Livres. O sistema gera escravos. Nós vamos aqui falar hoje sobre um pouco sobre a família de Abraão, sobre Sara, que era a mulher legítima de Abraão, mas não podia dar filhos a Abraão. E era necessário Abraão ter um descendente, um herdeiro, para cuidar dos seus bens, para cumprir a promessa que Al fez a Abraão. Com ditosa idade, Sara, sabendo que Abraão deveria ter um herdeiro, sem ter a paciência de esperar no Senhor, em todas as coisas que nós temos que realizar, temos que sempre aprender a esperar no Senhor. Mas Sara e Abraão não teve essa paciência, desacreditaram que poderiam ter filhos. Sara era estéril. Mas Al enviou o anjo, disse que ela teria um filho. Disse a Abraão: você terá um herdeiro seu, de sua mulher, Sara. Mas eles fraquejaram, eles perderam a fé, eles não acreditaram. Então Sara, com ditosa idade, sabendo que Abraão deveria ter um herdeiro, fez um plano para dar um descendente a Abraão. E vamos entrar nessa história para a gente ler um pouco sobre essa história, para a gente poder chegar ao tema desse estudo. Gênesis 16, começando no 1. Aqui, Abraão ainda chama Abrão e Sara ainda chama Sarai. Depois que Al muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Então, começando aqui no 1, está escrito assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filhos, porque era estéril, não podia ter filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço. E Al não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma a minha serva. Talvez por intermédio dela eu possa lhe dar um filho, um herdeiro. No 4, este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. No 15, Agar deu à luz um filho, Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. 16, Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Diz a história que passaram alguns tempos, ou anos, eu não sei, eu não consegui achar o tempo previsto aqui em Gênesis, mas eu achei dizendo, passado alguns tempos, lá em Gênesis 21:1, está escrito: o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara, aqui já está chamando ela de Sara. Sara concedeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Eles não esperaram, eles se adiantaram. Abraão lá, junto com Sara, planejou para que ele tivesse o filho com a serva,
não quiseram esperar em Al. Então, por isso está dizendo aqui, Sara concedeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Muitas vezes nós não esperamos o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas no tempo que nós desejamos. E nem sempre o momento que nós desejamos é o momento correto. Temos que aprender a esperar no tempo de Al. E eles não fizeram isso, não esperaram no tempo de Al. Então Al deu o filho a Sara no tempo marcado. Ao filho que nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Sara era a legítima esposa de Abraão e foi mãe de Isaac, né? O herdeiro legítimo e filho da livre. Agar, a escrava, mãe de Ismael, filho da escrava, que Sara disse, jamais será herdeiro com o meu filho, jamais será herdeiro com o filho da livre. O apóstolo Paulo usou essas duas mulheres, Sara e Agar, e seus filhos Ismael e Isaac, para ilustrar a sua humilha, né, aos Gálatas. E Paulo diz aos Gálatas, começando em Gálatas 4, 21, ele diz assim: dizei-me, vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Paulo diz para eles, vocês que querem viver na lei, seguir a lei, né? Cumprir a lei, não entende claramente o que a lei diz? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural. Porém, o filho da mulher livre nasceu mediante a uma promessa. O filho da escrava nasceu pelos desejos naturais da carne, ou seja, Ial deu a vara da lei para controle da carne. O filho da livre veio predestinado a uma promessa espiritual. A lei, explicando para vocês, abençoados, mais claro, a lei veio pelo desejo de dominar toda a carne e colocar todos sobre a sua tutela até a plenitude do tempo daquele a qual foi dado a promessa. E que não é os filhos de Abraão, mas para quem foi dada a promessa? Para o Cristo. E Paulo diz mais. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração. Pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. Procede do Monte Sinai. O que procedeu do Monte Sinai? A lei de Moisés. Então, uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Querendo dizer que a lei de Moisés só pode gerar filhos para a escravidão. Por isso Paulo diz, né? Vocês que leem aí a lei, vocês que querem viver na lei, vocês que querem guardar a lei, acaso não entendem a lei claramente? Porque a lei só pode gerar filhos para a escravidão. E essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Amém? Paulo querendo dizer
que a lei e os filhos da lei, os que querem viver na lei, os que querem seguir a lei, os que querem guardar a lei, vivem como escravos, são filhos gerados para serem escravos da lei. Eu sempre digo que o sistema religioso é um espelho da lei. Então isso também serve para o sistema religioso de hoje. Que Paulo diz que só gera filhos para a escravidão. Por que, abençoados? Porque diz que vocês é pecador, tem que buscar o Espírito Santo, diz que vocês podem perder a salvação, que a predestinação é do diabo, tem que pagar o preço, pagar dízimo, senão rouba a Deus. Tem rituais, sacrifícios e dogmas religiosos, Santa Ceia, batismo, jejum, sobe monte. Amém? E se não seguir todos esses mandamentos dados pelos seus pastores, ainda tem diabo, tem Satanás, tem demônio. Amém? Isso é escravidão. Onde há a liberdade nisso? Cristo veio para tirar essas coisas, para não ser escravo mais, mas ser filhos. Cristo fez isso para que vocês não sejam escravos, mas sejam filhos. E se cansar, e sair, se cansar de essas coisas todas, e sair da igreja, ainda tem Satanás que pode te pegar. O bicho papão debaixo da cama do sistema religioso. Debaixo da cama do sistema religioso tem o bicho papão, que é o diabo, é o Satanás. Se você sair da igreja, ele pode pegar. É tudo uma gaiola, um galpão, igual diz um amigo meu, para te prender dentro, né, das normas deles, dos sistemas deles. E não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para te libertar. Paulo, em 2 Coríntios 3,17, ele diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Meu irmão evangélico, onde está a tua liberdade? Vive com medo de tudo. Medo de perder a salvação, medo do diabo, medo de ser deixado para trás. Por isso tudo, o sistema religioso atual são filhos da escrava. São a representação aqui, como Paulo diz, que fez assim dessas duas mulheres uma ilustração para sua família. O sistema religioso representa Agar, a filha da escrava. Amém? E Paulo continua em Gálatas 4:26. E ele escreve assim, dizendo: entretanto, a Jerusalém e ao Shalom, lá do alto, é livre. A Yal-Shalom que desceu lá do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Paulo está se referindo a Yal-Shalom espiritual, aliança da graça de Deus, que Paulo usou Sara e Agar, representando elas como duas alianças, dois pactos, o pacto da antiga lei e o pacto da graça de Deus. A Yal-Shalom espiritual representa a aliança da graça de Deus. E Paulo diz que essa Yal-Shalom espiritual, né, do alto, que vem do alto, é livre. Ela vem do alto por quê? Não veio dos homens, mas veio de Cristo. Essa, diz ele, é a nossa mãe. Amém? Que te diz que você é amado, é abençoado, é predestinado, sacerdote santo, é propriedade exclusiva de Deus,
é morada do Espírito Santo, é remido, é justificado, salvo, sempre salvo, e muito mais abençoados. Amém? Isso é liberdade. Saber que vós sois a morada do Espírito Santo, a menina dos olhos de Deus. Amém? E que nada pode tirar você das mãos deles. Nada. Nada pode te tirar das mãos de Deus. Amém? Porque Ele mora dentro de cada um de nós. E nada poderá nos tirar das mãos dele. Amém? Maravilhosa essa graça de Deus, não é? Então, amados, peço a vocês que, se não entenderam esse estudo, ouça novamente várias vezes até compreender. Se gostaram, se entenderam, compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber essa pérola da graça de Deus. Amém? Se inscrevam se não forem inscritos, indique pessoas para se inscreverem. Compartilhe os vídeos para todos aqueles amigos, familiares que você deseja que aprenda a graça de Deus em suas vidas, para que a mente de Cristo deles sejam abertas, iluminados. Amém? Então, amados, eu peço a vocês, e nunca esqueçam de dar o like, o famoso joinha, em todos os vídeos que assistir. Amém? É isso aí a mensagem. Fico por aqui. Obrigado a todos vocês. Até mais. Graça e paz.